Brodowski ou Brodowski, no interior de São Paulo. Estamos a 30 km de Ribeirão Preto e mais ou menos 337 quilômetros da capital paulista, São Paulo. O que eu venho fazer aqui? Conhecer o Museu Casa de Portinari. E tudo que a gente vai saber de uma história de um famoso pintor brasileiro e mundial, você vai ver na reportagem. Matheus Maia, ele é gerente do Museu Casa de Portinari. Ô Matheus, como é que surgiu a ideia de fazer esse museu aqui na cidade? Perfeito. O museu ele fica na casa que Portinari passou parte de sua infância e juventude, para onde ele retornava para passar longas temporadas junto à família, para também trabalhar aqui na cidade de Brodowski. Então era a sua conexão, era o seu pezinho, né, na sua terra natal, que ele jamais abandonou. Essa casa ela é duplamente importante, porque ela pertenceu a Cândido Portinari, um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos, mas é também uma casa que é um episódio à parte na carreira desse artista, né, que produziu mais de 5.000 obras. Né? Essa casa foi utilizada pelo próprio Portinari como um laboratório. Essas pinturas que estão nas paredes, né, isso já é algo que diferencia a casa, né? Não são telas, são pinturas que estão justamente nas paredes. São testes, são estudos do artista que está produzindo aqui junto da família. Ele está respeitando a temática conservada pela família, né, uma temática sacra, família muito religiosa, mas ele está experimentando, testando, estudando, então ele está utilizando a casa com esses fins de laboratório, mas também ele utiliza como uma sala de aula, né? Porque ele também está ao mesmo tempo chamando artistas amigos para saírem dos grandes centros urbanos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, eles vêm a Brodowski e também começam a estudar essas técnicas junto do mestre de Cândido Portinari. Então a casa em si ela já é um exemplar único, né, de uma construção do começo do século passado. Ela em si só já seria um objeto histórico, mas além dela ter abrigado a família Portinari, né, ela também foi utilizada como suporte para receber a pintura, né, de Cândido Portinari, esse grande pintor que nós tivemos aqui. Você estava me contando que tem uma organização que mantém aqui o Museu Casa de Portinari. E como é que é essa instituição? Perfeito. O museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Ele é administrado em parceria com uma organização social de cultura, que é a CAM Portinari. A CAM Portinari faz a gestão da Casa de Portinari em Brodowski e também do Museu Felícia Lerner, em Campos do Jordão, e Auditório Cláudio Santoro, o Museu Índia Vanuíra em Tupã, o Museu das Culturas Indígenas da cidade de São Paulo. Esses museus todos são geridos por essa organização social que estabelece, né, metas junto à Secretaria da Cultura e, evidentemente, que todas as equipes trabalham dentro desse escopo, né, de um programa, de programas, né, programas
de gestão museológica, programa de edificação, enfim, são programas que nós estabelecemos e aí nós cumprimos, realizamos essas metas que são celebradas em parceria, né, e evidentemente que a organização social faz a gestão desses repasses dos recursos mesmo da Secretaria. É um modelo que tem dado muito resultado, a gente pode ver isso. A história do museu pode ser dividida em duas, uma antes, outra depois desse modelo, então deu muito certo aqui para a Casa de Portinari. Todos os elementos que a gente vê aqui passam por esse profissionalismo, esse olhar técnico realmente da gestão. Quando que foi inaugurada a casa? Você que falou duas partes. Perfeito. A casa ela já tinha uma vocação para ser museu, porque a família, na década de 50, com o Portinari ainda vivo, decide ter um livro de assinaturas, que a gente faz questão de deixar lá uma imagem, né, na recepção, e ela começa a registrar as pessoas que estão vindo a Brodowski conhecer a obra do Portinari aqui, sobretudo a Capela da Nona, né, que foi quando o Portinari faz a Capela da Nona, lá na década de 40, isso foi uma mini explosão no mundo das artes, né? Os amigos de artistas, né, queriam saber o que o Candinho estava fazendo ali na casa dos pais em Brodowski. Então a família já havia percebido essa vocação, o próprio Portinari trazia pessoas, a família convidava, então em 1950 já tinha esse movimento. Com a morte do pintor em 1962, começam-se esforços da família, do poder público e da comunidade aqui local para que a casa fosse transformada em museu. A mãe do artista era viva e ela tinha muito medo de falecer e não ver a casa ser transformada em museu. Esses esforços valeram a pena, né, e concretizaram na inauguração da casa, do museu, em 1970. O museu foi tombado pelo IPHAN, pelo CONDEFAT, que são as duas maiores entidades de conservação nacional e estadual para nós, né? E em 14 de março de 70, ela passa a ser, a casa passa a ser um museu Casa de Portinari. Então são mais de 50 anos de história, de atividade junto ao público. Nós recebemos visitantes de toda a região aqui. Acho que o barulho vocês devem estar ouvindo um pouquinho, são as crianças visitando, então durante a semana são grupos escolares que visitam abundantemente a casa, aos finais de semana, sobretudo, grupos de turistas que estão em deslocamento, muitos saem de locais distantes realmente para ver onde que começou, né, essa carreira desse pintor fantástico que é Cândido Portinari. A gente, normalmente, quando os visitantes vêm no museu, a gente entrega um adesivo para eles, que é para a gente fazer a contagem, né, das pessoas que vêm no museu e também para a gente identificar quem já passou pela portaria, quem não passou ainda, tá? E que a gente aqui, ó, o pessoal que chega no museu, né, os visitantes, então a gente aproveita esse momento para dar uma explicadinha do que tem, porque muitas pessoas que visitam o museu, eles não conhecem o museu. Alguns vieram há muitos anos, mas demora um pouquinho para retornar, a maioria não conhece o museu. Então a gente aproveita esse momento aqui para falar o que tem e também para poder passar algumas orientações, tá? Não sei se no começo já tem alguma dúvida. Não, na verdade a gente está aqui hoje na cidade de Brodowski. Isso, acho que eu falei certo. Falou certo, só que a gente deu uma oportunidade de falar Brodowski. Brodowski, né? Tá, correto. então Brodowski. Estou aqui com o Araújo. Isso, Araújo. O Araújo vai acompanhar a gente no Museu Casa de Portinari. Então vem com a gente. Vamos lá, Araújo, estou mostrando aqui. Então, aqui essa casinha que a gente está conhecendo aqui é a casa da avó do Portinari, tá? Então aqui onde a gente já passou ali a salinha da avó, tá? Aqui é onde era a cozinha da avó. A avó chamava Pellegrina Portinari. Só como ele é italiano, eu só chamava de nona, tá bom? Nona. Se tiver de repente alguma dúvida aí, pode ir perguntando aí, tá, pessoal? Aqui é onde ela cozinhava. A cozinha, tá vendo? Aqui, ó, até tem esse fogão aqui, o pessoal pergunta muito também assim, ó. Aqui é tudo original na casa do Portinari? Os pisos, tudo original, manteve como que era da época, né? E aqui a gente colocou esse vidro para proteger, só que dentro da casa vai ter um fogão lá com panela, tudo original da família Portinari e tal. Aqui a gente deu uma protegida aí para poder... de repente ninguém colocar uma bolsa em cima e tal, né? Aí aqui nessa parte aqui, ó, aqui é onde a avó tinha uma área da avó, tá? Então a avó aqui no começo era aberto, né? E aqui a avó ficava em contato com o jardim, depois eles fecharam e o Portinari fez uma pintura aqui, ó, bem aqui. Então Santo Antônio dos Peixes, a pregação. Pregação dos peixes, tá?
Então aqui a gente já vê uma pintura do Portinari, embora não tenha assinatura do Portinari, mas é uma pintura feita pelo Portinari. Já tem aqui também, ó, no cantinho, ó, o nome do pintor, né? O nome da obra, que deram o nome na obra, o ano e a técnica da pintura que foi feita, o afresco. Depois eu vou explicar para vocês o que é o afresco, tá? Tá bom. Às vezes essa dúvida aqui. E aqui nesse cantinho, aqui tem a cabeça de uma mulher que foi feita não pelo Portinari. No cantinho dá até pra gente ver aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar a mão por baixo, ó. J. Moraes, 1942. O J. Moraes era um amigo do Portinari, e o Portinari convidava os amigos para pintar na casa também. Todas são originais. Todos são originais, né? Alguns já passaram por restauro, né? Porque conforme a casa vai envelhecendo, as paredes vai querendo trincar, é preciso fazer algum restauro. Mas aqui todos são originais. Então uma obra feita por um amigo do Portinari. Alguma pergunta? O que eu achei interessante, Araújo, a gente está filmando aqui, ó, ele tem em português, no caso, cuidado para não bater a cabeça, sim. Tem em inglês e também em espanhol. Então, ou seja, vem gente de outros países também para conhecer aqui o museu. Sim, Porque como o Portinari é um pintor conhecido, né, até mundialmente, então algumas pessoas que conhecem o Portinari, né, então eles vêm para o Brasil e eles querem conhecer a casa do Portinari, né. Às vezes muitos brasileiros não conhecem, não sabem da importância do Portinari, mas as pessoas que moram fora do Brasil sabem. Então eles vêm para o Brasil e querem conhecer a casa do Portinari. Então o museu foi visitado por várias pessoas de vários países. Agora saindo da casa da avó, a gente vai conhecer a capelinha da avó. Ó, a capelinha da avó. Capela da Nona. Capela da Nona. Porque a avó do Portinari, né, e os pais do Portinari são italianos, né? Então por isso que é a Capela da Nona. Aqui à esquerda, tá vendo, ó? Tem fotografia, né, que ele tem, ó, o Portinari conversando tirou uma foto junto com a avó do Portinari, tá vendo? A Nona. Eles eram católicos. Muito católicos. Somente para perceber. A avó era muito católica e ia diariamente na igreja. Devido à idade dela e problema de saúde, ela já não conseguia ir com frequência na igreja da praça, né? Então o Portinari manda construir uma capelinha para a volta. Essa fotografia aqui foi uma fotografia que foi tirada aqui da frente, ó. Você pode até ver a porta aqui, ó, da fotografia. E a janelinha que tem aquela janelinha circular que fica lá no fundo, tá vendo? Então ele manda construir a capelinha para a avó e aí ele pinta nas paredes os santos que a avó mais gostava. E no rosto, os familiares e amigos posaram para o Portinari. Então ele foi executando no rosto, são familiares e amigos. Então, por exemplo, tá vendo São Pedro lá, ó? É o corpo de São Pedro e o rosto do pai do Portinari. Do lado da Santa Luzia, ó, que segura os olhos na mão, tá vendo? A pessoa que posou para ele foi a irmã dele, a irmã Ida. Então, um familiar ou um parente, né? Um amigo do Portinari. Esse aqui, ó, Santo Antônio, por exemplo, aqui é o quem posou para o Portinari, foi o filhinho dele, que tinha por volta de 1 ano a 2 anos de idade na época. A casinha da avó, né, onde a avó morava, a Pelegrina Portinari, a Nona, e lá do ladinho a casa do tio, e entre as duas casinhas a capelinha da Nona. Então a família deles moravam tudo concentrado no mesmo local, Araújo? Tudo concentrado, como se fosse uma colônia de italianos. Tá. E essa casa aqui é a casa onde morou o Portinari. Agora a gente vai conhecer a casa, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né, da pintura, de como essa casa foi crescendo ao longo do tempo. Então vamos conhecer a casa. Então essa parte aqui, ó, não é a parte mais antiga da casa. A casa tem uma parte que foi mais antiga, né? Que é onde a casa começou. E essa aqui foi a primeira ampliação que a casa passou. Então quando teve a primeira reforma na casa, fizeram essa parte aqui, que no começo era uma sala, né, com 2 quartos. E aqui o Portinari que ele fez aqui, ele fez uma pintura na parede, que é a mesma técnica que foi usada na capelinha da Nona. Eu não falei para vocês lá, mas na capelinha da Nona o Portinari usou gema de ovo, pigmento, né, a cor e água. E aí ele fez uma técnica chamada têmpera. Então ele pintou lá a capelinha da Nona e pintou essas pinturas aqui também. Tá? Tudo era ele que preparava a questão das maneiras de pintar. Sim. E eu noto, Araújo, que tudo tem a ver com religião, né? Sim. É São Jorge? São Jorge do Dragão. E o Dragão. Tudo tem a ver com a questão da religião do Portinari, né? Sim.
que também você vê como a família era muito religiosa, né? Principalmente a avó, então que a capelinha foi um presente para a avó, que ele fez para o na igreja aqui, os relatos que passaram para a gente, que o Portinari conta aqui, né, uma história que a avó contava, né, de São Jorge, o dragão, na lua, né, lutando, né, contra o São Jorge lutando contra o dragão, e o Portinari representa aqui. E uma coisa interessante que a gente fala para os visitantes, é que aqui, né, nessa parte, o Portinari representa a terra de Brodowski, a terra roxa. O pessoal fala, os italianos chegaram aqui e falavam a terra roxa, a terra vermelha, né? E o Portinari representa aqui, nessa parte aqui. E no dragão do Portinari ele usa alguns animais que ele via lá na fazenda. Então o Portinari morou um período na fazenda de café, e lá ele viu também, ele fez o pezinho da galinha ali, ó. Fez a língua, o corpo de uma cobra, um dragão, no nariz e colocou o nariz de um boi, né? Então ele foi representando os animais do dragão do Portinari. Nessa sala aqui também a gente trabalha três linguagens do Portinari: a pintura, o desenho e o poema, poesia. Que o Portinari também chegou a fazer alguns poemas, né? E chegaram a lançar um livro com poemas do Portinari, principalmente próximo da morte do Portinari, ele fez alguns poemas. São Jorge e o Dragão. Então a gente ligou as três coisas, tá vendo? O poema do São Jorge e o Dragão, o desenho, um esboço feito em 1940, também do São Jorge e o Dragão. E depois de 3 anos, em 1943, o Portinari executou aqui na parede, na pintura. E aqui, também quando os visitantes vêm aqui, ó, principalmente as escolas, a gente traz eles aqui, ó, e mostra essa maquete. Essa maquete aqui, ela é desenvolvida para as pessoas que são os deficientes visuais, né? Então aqui o museu tem toda uma estrutura de acessibilidade. Então aqui eles colocam as mãos, né, vai tocando na maquete. Aqui também sai, tá vendo? Para poder o deficiente visual, as pessoas cegas de baixa visão, eles vão passando a mão, tá vendo? No telhado, vai passando a mão na frente da casa, vai tocando no jardim assim, ó, ou nos cômodos, e ele vai conhecendo a casa, como que a casa é. E também tem pinturas também, ó, também tem umas maquetes aqui, ó, também essa aqui é uma delas, ó. A gente retira essa maquete daqui, coloca aqui em cima, e também lá com as mãos, né, o deficiente visual também ele vai fazendo a leitura dele, né, tá vendo, ó? Aqui ele vai passando a mão, vai vendo que é um pelinho do animal, né, e a gente vai ali ajudando, contando o que era a pintura também. E depois aqui nessa parte tem 2 quartos. Antigamente era 2 quartos, agora a gente transformou em 2 salas, né? Uma sala de desenhos. Muito interessante essa sala também. Então esses desenhos eles são muito importantes aqui para o museu. Esse daqui, ó, é uma pessoa que encomendou um quadro. O nome dessa pessoa é Vera Veloso Borges. Então ela encomenda um quadro para o Portinari. E antes de fazer o quadro, o Portinari faz um desenho dela. Tá vendo aqui, ó, o quadro final, ó. O quadro final, olha como é que ficou o quadro final. A gente tirou uma fotografia, imprimiu para deixar para os visitantes conhecerem, mas a obra final é do tamanho desse desenho aí. Tá? E antes de finalizar antes de fazer a pintura, ele fez um desenho. E esse desenho deixou uma experiência. Então é muito interessante, o pessoal que visitar o museu gosta muito de fazer essa experiência. Ó. Vocês querem fazer com a gente a experiência? Pode fazer. Então a experiência é o seguinte, ó. Então você tem que ficar uma distância, então 2 passos do desenho. Olha lá. Aí você vai olhar, a dica que eu dou olhe no rosto da Vera Veloso Borges, e aí você vai se locomover pela sala, tá vendo? Ó, você vai em 3 direções, tem as setas ali embaixo, você vai se locomovendo pela sala, olhando para a Vera Veloso, tá vendo? Aí você não para de olhar para ela. Aí a gente fala assim, ó, então aí você tenta ver o que o Portinari quis transmitir. Aí se a pessoa não percebe, chama a gente e pergunta. Aí depois vocês voltam ali no meio, aí volta lá no cantinho perto da porta. Daí o que vocês vão perceber? O que vocês vão... Vai mudando o rosto dela e a própria postura do corpo. Não sei se é mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. Mas aqui, ó, também, ó. O olho também muda. O olhar dela, principalmente o rosto, muda um pouco também, mas principalmente o olhar. Conforme você vai se locomovendo assim, ó, parece que ela vai acompanhando o visitante com o olhar. Mas muda também o rosto, o corpo, parece que vai mudando assim, né? Conforme você se locomovendo, ela vai mudando. Fazendo uma brincadeira, é como se fosse um 3D da época. 3D da época. É o 3D do Portinari. É o 3D do Portinari.
pessoal fala também que a Mona Lisa também tem esse efeito. Tem esse efeito? Esse efeito também. O pessoal fala muito para visitar, né? Mas o pessoal, quem já foi, fala que tem. E aqueles cantinhos, tem mais um desenho do Portinari, que é um desenho importante para o museu também, porque mostra de onde surgiu o nome. Então o nome Brodowski, né? Que a gente fala Brodowski, mas o correto é Brodowski, era um polonês que ele era o inspetor da ferrovia. Pode ver que o Portinari até desenha ali também, ó, um trilho do trem com um trenzinho. Então o Brodowski era um inspetor, e quando foi fazer aquela casinha ali, a estação de trem que surgiu, a primeira coisa que surgiu em Brodowski, né? Porque produzia muito café, ó, tem o cafezal lá atrás, ó, produzia muito café e o pessoal queria exportar, os fazendeiros queriam exportar, né? Mandar esse café para fora de Brodowski, né? E aí eles precisavam fazer uma estação, então foi feita essa estação de trem, e provavelmente ali o Brodowski, né, que organizou, que pegou esse terreno, essa doação do terreno e construiu, né, a estação de trem. E ela recebe o nome de Brodowski. É difícil de enxergar, mas se olhar bem consegue ver o nome escrito ali na casinha. Ele apagou, né, o Portinari ele escreveu Bagagens e escreveu Brodowski. E aí a cidade começou a crescer em volta da estação de trem. Tá? E depois a cidade passou a se chamar também o nome de Brodowski, que depois com o tempo foi abrasileirado, portuguesado, né, para Brodowski. E aqui também é interessante que o coreto ele existe até hoje também, e era comum nos finais de semana e dias de festa a banda tocar no museu no coreto. Então tinha as bandas tocava, né, tinha até mais de uma banda, e o pessoal ficava dançando em volta ali do coreto. E eles falam, né, que ali foi lugar de muitos encontros e desencontros também, né, que muitos casais se conheceram nesse ritual que tinha ali em volta do coreto, que é onde acontecia o movimento da cidade. Esse aqui é o ano, 1939. 1939 foi quando o Portinari fez esse desenho. Tá? Então, o canto do Portinari, Brodowski Antiga, 1939. E aqui desse lado... esse nunca mais foi reproduzido, esse tipo de pintura da época. Então, esse desenho, inclusive, muitos desenhos do Portinari são estudos para pinturas, né? Esse desenho, inclusive, a gente não tem uma pintura dele. Então, ó, aqui o Portinari também faz um estudo de uma pintura. Essa pintura, a pintura se chama Banda também, ó. A Banda. Por que é interessante esse estudo? Porque essa pessoa sentada aqui no centro ali é o pai do Portinari. Então, o pai do Portinari era músico. Primeiro ele veio para o Brasil, trabalhava no café. Depois ele começou a aprender música e tal, então ele tocava na banda e tocava também no coreto. Aí o Portinari faz um estudo, né, tá vendo lá? E depois o Portinari faz uma pintura também sobre esse assunto, tá vendo? Então alguns aqui também são estudos que o Portinari faz, né? E todos esses quadros, Araújo, têm um significado nessas pinturas, né? Tem um significado, né? Aqui tá vendo? Aqui o Portinari quis representar a banda, né? Aqui é um estudo pro frevo. Então, tem uma pintura, uma imagem, são só algumas pessoas que ele pintou, mas vários estudos que ele fazia, depois ele usava, né? Às vezes fazia uma cabeça aqui, fazia um corpo ali, depois ele usava várias vezes aquele mesmo desenho como estudo. Tá vendo aqui, ó? Então aqui também ele representa o frevo, ó. Se você olhar bem esse homem tocando aqui o instrumento, parece um pouquinho com aquilo ali, tá vendo? Sim. Então tem várias... O Portinari fazia muito isso também, fazia vários estudos, depois ele utilizava esses estudos. Os estudos eram muito importantes para o Portinari. Inclusive, ele não gostava de vender os desenhos, ele tinha um amor muito grande pelos desenhos. Ele vendia os quadros, mas os desenhos ele não gostava de vender. São Francisco e o anjo Rafael. São Rafael. Então, essa sala aqui que a gente tem, antigamente era um quarto. O interessante é que algumas pessoas perguntam, por que tem uma pia no quarto? Porque no começo o banheiro ficava fora da casa. Então, sabe aqueles banheiros de fazenda, que não, a gente chama de fossa, né? Que não tem descarga e tal, né? Então, a pia ficava dentro do quarto, que foi mais fácil à noite ali, a pessoa de repente se lavar e tal, né? E aí para usar o banheiro ficava mais complicado. Então, aqui nessa sala que a gente montou aqui, uma sala que explica como que o Portinari fazia as pinturas nas paredes. Aquela primeira parte que a gente passou lá, né, a capelinha, essa pintura aqui, é feita em têmpera. Só que na sala que a gente vai conhecer daqui a pouco, é feita em afresco. Então aqui explica, então o visitante senta aqui no banquinho e ele vai assistir aí, vai entender como que é Portinari fazer as pinturas.
essas pinturas dele a todo momento, e aí no caso vocês como educadores explicam quando vem o turista, mais ou menos isso. Aqui no caso não, porque tem um vídeo, né, que ele vai se explicando, a pessoa senta e vai assistindo, né? E também tem, né, atrás dos painéis, ó. Eu tenho também escrito, além de ter o vídeo, tem escrito. Ainda a pessoa tem escrito, a pessoa ainda pode tocar aqui, que é um lugar que é feito também para as pessoas deficientes visuais, então aqui a pessoa pode inclusive colocar a mão. Então ela vai contando as etapas, tá vendo? Ó, a gente tem a descrição, primeiro passa uma camada de argamassa. Depois que está seco, passa mais uma camada, né? E por último, a terceira camada que passa a argamassa e pinta em seguida. Porque a argamassa tem que estar fresca, tem que estar molhada, por que chamar fresco? Pinta enquanto está fresco, enquanto está úmido. Aí a tinta ela vai entrando na argamassa, né? A argamassa vai secando e vai puxando a tinta. E a tinta ela dura por muito tempo, porque ela fica impregnada de argamassa. Tá? E aqui também você pode ver que tem um relevo aqui, ó, que também é aquela ideia, né, da pessoa com deficiência visual, que ele tem um contato aqui, porque é o único lugar que pode pôr a mão nessa questão de pintura, né? Depois não pode mais tocar nas pinturas. Você que acompanhou o primeiro episódio da reportagem sobre o Museu Casa de Portinari, na próxima sexta-feira, dia 25 de julho, tem a segunda parte. Coloque na agenda.